Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui na repercussão aí desse empate dentro do Bragantino, cheio de polêmica. A arbitragem, bem dizer, operou o Flamengo, né? Lances polêmicos aí. O próprio Tite não teve nem coletiva. Quem foi pra coletiva foi o Marco Braz e o Bruno Espindo. O pau comeu, né? Barraco grande aí por causa da arbitragem, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos ver aqui os melhores momentos do jogo e também a análise do jogo. Esse jogão aí, né? Que foi empate. Na minha opinião, o Flamengo merecia ganhar. Mas vida que segue. Vamos para a análise aqui. 5 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense saiu na frente do Atlético Mineiro, levou empate. A gente vai falar desse jogo já já. Antes vamos falar desse empate, outro empate entre Red Bull Bragantino e Flamengo, 1-1 no Nabi Abichedi. Olha aqui, Celso Zelt, Vitor Birner, José Elias. Tudo bom, chefe? Muito tempo. Tudo bem, companheiro? É, uma satisfação. Não, o prazer é todo meu e uma honra maior, né? Porque quando eu era pequeno, eu já escutava e assistia Vitor Birner e o professor Celso Zelt. E agora trabalhando junto, é uma honra. É uma honra pra nós. Menino Zé. Começou. Aí Pedro Henrique fazendo o primeiro gol do Bragantino. Os gols do jogo em Bragança Paulista. De La Cruz mandou por cima. Só Henrique fez gol, né? Pedro Henrique e Bruno Henrique teve calma, matou bonito e tirou do Cleiton para empatar em 1-1. Temos muito o que falar desse jogo. E aí, vamos começar então com você, Celso Zelt. Um Flamengo que conseguiu melhorar no segundo tempo, foi buscar um pontinho que dá uma amenizada. Não salva não, mas ameniza a pressão para cima do Tite, né? Tudo bem? É isso aí, tudo bem, Edu? E olha, se o Bruno Henrique não faz esse gol, ele tinha obrigação moral depois desse lançamento do De La Cruz. E para mim foi o melhor jogador do Flamengo, inclusive nos momentos ruins. Momentos ruins que tem a ver com a escalação inicial do Tite, tem a ver com uma série de fatores e tem a ver também com a força desse adversário, né? O Bragantino é um time muito forte, contra o Flamengo se supera. O Mosqueira contra o Flamengo se supera mais ainda. Fica impossível, né? Fez um barulho bom ali no primeiro tempo. O gol que a gente viu sai de um escanteio que ele consegue, né? Ele cava aquele escanteio pelo Salceiro que ia fazendo pela direita. Mais uma vez, o time do Flamengo ficou a desejar. Menos ruim que a curva foi como você falou, né? A curva do gráfico foi para cima porque o time melhorou, a ponto até de terminar o jogo reclamando de um pênalti que poderia até ter dado a vitória ao rubro-negro. A gente vai falar também já com o Gaciba sobre o gol anulado do Flamengo, né? Ou melhor, o cartão vermelho retirado do Luan Cândido. Nesse lance aí que a gente está vendo. O Luan Cândido foi expulso, mas por uma falta no começo da jogada, lá atrás, o juiz foi ver no VAR e marcou a falta lá atrás do De La Cruz. Só aqui para a gente pontuar, né? O VAR serve para cartão vermelho, para gol, mas vai buscar sim no começo da jogada. Isso então. Mas vamos já o Gaciba vai dar opinião sobre esse lance. Birner, quero ouvi-lo também, companheiro. Como que fica a situação do Flamengo depois desse empate? Foi buscar um empate, mas penou, né? Especialmente no primeiro tempo. Bem, boa noite a você, ao Celso, ao Zé Elias, sempre provocador, aos fãs e às fãs do esporte. Sob o ponto de vista, acho que da massa da nação flamenguista, eu estou obviamente generalizando aqui, eu sei que nem todo mundo pensa da mesma forma, a insatisfação continua. Porque o time ainda joga um futebol bem aquém do potencial do elenco e não é uma insatisfação dessa temporada, uma satisfação de longo prazo que vem bem de antes, desde a última temporada. O primeiro tempo certamente deixou os flamenguistas muito irritados mesmo. O segundo tempo a equipe melhorou, né, como você disse na abertura, mas ainda longe de deixar a torcida satisfeita. Sob o ponto de vista de quem dirige o Flamengo, e aí para mim é sempre a grande questão, por quê? Pediram ao Tite para priorizar o campeonato estadual. E aí, óbvio, tem uma programação feita para ganhar o estadual, que é o campeonato mais irrelevante que o Flamengo disputa na temporada. E o Tite ganhou com bastante facilidade o campeonato estadual, mas é óbvio que isso comprometeu, como ele mesmo disse em entrevista depois, a parte física de alguns jogadores, tem que fazer alguns rodízios, deve interferir também na hora de treinar a equipe. E o nível do desempenho flamenguista nesse momento está baixo.
do que eu acho que poderia estar. Eu não imaginava o Flamengo agora no ápice da forma. Imaginava o Flamengo mais consistente, capaz de, por exemplo, de pegar uma boa equipe do Bragantino e tornar o jogo consideravelmente desconfortável para o Bragantino. E o Flamengo não fez isso. Não. Acho que o resultado está de bom tamanho. Acho que a situação do Flamengo, ela oscila entre a estagnação ou pequenos avanços e momentos bem abaixo do que o time pode oferecer. Em algum momento isso precisa mudar. Essa é a grande questão. Em algum momento isso precisa mudar. Em algum momento essa equipe precisa reagir. E eu não acho que isso vai ser num instalar de dedos, como se você apagasse e desse uma luz. Tem que ir subindo degrau, subindo degrau, subindo degrau. O segundo tempo talvez seja um degrau. Só dá para saber mais para frente nos outros jogos. Vamos ver o próximo capítulo, né? É isso. Agora, Zé, a impressão que me dá assim, vale lembrar que o Tite pegou esse time antes do final da temporada passada, né? Quer dizer, ainda pegou o final da temporada para preparar esse time para 2024. Mas olhando o jogo hoje, a impressão que me dá é que, taticamente, o Bragantino é muito mais time do que o Flamengo, né? Boa noite, Xará. Boa noite, Celso, né, professor? Boa noite, Birner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Excelente noite, o Bragantino foi bem melhor pelo erro, né, do Tite. O Tite já começa escalando errado. Aí eu não sei se é aquela bela e famosa frase do Vanderlei Luxemburgo, que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. É exatamente isso, porque o time hoje entrou de forma errada. Se você tem a possibilidade de jogar com o De La Cruz ou o Gerson na frente, o De La Cruz e Alan no meio campo, mantenha a sua estrutura. Põe um ponto de velocidade como ele vinha fazendo, põe o Lohan, põe o Luiz Araújo, deixa o time do jeito que está jogando. Ah, não, mas tem que poupar. Daqui a pouco, então, vamos fazer o seguinte, coloca um doutor lá, um médico, um fisiologista, um cientista para escalar o time. Porque não é possível. O Tite começa antes que todo mundo. Eu acho, né? O Birner falou que esperava o Flamengo um pouco mais. Mas o Flamengo não pode estar abaixo fisicamente do Red Bull. O Red Bull entra com uma proposta de jogo, ele deixa o Ramires centralizado, ele põe um 4-1-4-1. Praticamente ele espelha o time do Tite. Né? Que o Tite entra com 4-1-4-1 com o Igor Gomes um pouco mais atrás, o De La Cruz, Gerson De La Cruz, né? Igor Jesus, desculpa. E põe só o Pedro lá na frente junto com o Bruno Henrique aberto aqui pelo lado esquerdo. O time não consegue jogar, por quê? Porque o Bragantino pressiona, marca, tenta rouba a pressão, joga no campo do Flamengo. O Tite demorou de novo, né? Nós perdemos uma Copa do Mundo contra a Bélgica, porque ele demorou 45 minutos para entender o jogo. Ele demorou 45 minutos para entender que o Bragantino pressionava todo mundo, jogava com os zagueiros na linha do meio campo. Né? O que você pode fazer? No caso demorou 37, que foi quando o Igor Jesus saiu. Mas assim, ele demorou 45, porque se ele entra com o time correto, provavelmente o Bragantino não iria jogar dessa forma. Porque você tem 2 pontas de velocidade, quando você leva a sua defesa para jogar no meio campo, você está sujeito a bola nas costas. Como foi o gol do Flamengo no segundo tempo? Quais foram as principais chances? Como foram as principais chances do Flamengo no segundo tempo? Bola longa, por quê? Porque o time do Bragantino sobe todo, né? E você tem um espaço para você correr. Né? Aí faltou um pouquinho, né, de tato, 45 minutos para entender que o Natan, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, né, tomou um cartão com 2 minutos de jogo. Ou seja, vem cá, Alan, De La Cruz, faz o seguinte, Bruno, quando eles pegarem na bola, você vai em diagonal nas costas do Natan. Vai em diagonal, ou se não, joga entre o zagueiro, né? E o Natan, você parte e faz um facão por cima, porque você vai receber a bola nas costas. Pronto, você joga o Bragantino lá para trás. Ele demorou 45 minutos para entender isso. Hoje ele fez uma coisa que não se faz. Ele tirou o Igor Jesus, o menino, né? Ele tirou o menino com 36 minutos e o menino estava mal. Mas por que ele não tirou o Gerson, que estava mal também? Por que ele não tirou outros jogadores? Uma das justificativas que a gente encontra é o cartão amarelo. Né? Ele e o Alan estavam amarelados. Os dois estavam jogando bem, né? O Alan perdido em campo porque não sabia para onde correr, porque não tem a estrutura tática, é mexida a todo instante, então você não tem conhecimento, porque um dia eu jogo com o Pulgar, outro dia eu jogo com o Igor, outro dia eu jogo com o De La Cruz. Ou seja, você nunca sabe e você nunca tem as suas referências nos momentos difíceis para, hoje eu estou com dificuldade, mas eu já sei que o Celso está ali, então eu vou tocar para o Celso. Né? Hoje, de novo, o Bragantino está me pressionando, eu vou tocar para trás para o Birner vai dar o chute, nós vamos sair. Então, o Flamengo não tem isso. O
Por quê? Vamos poupar. Beleza, vamos poupar, mas você tem que ter uma estrutura que ela seja repetida o tempo todo para criar referências na cabeça do jogador. E o Flamengo não tem isso. Né? E só para terminar, aí ele demora muito tempo para mexer e no final do jogo ele vai querer brigar com o árbitro. Ele vai querer discutir com o árbitro. Não, olha, tem o pênalti, olha, tem isso, tem aquilo. Pô, peraí. Começa a olhar para o que está sendo feito, começa a olhar para o que você vem fazendo. Né? Eu acho que nós nos iludimos um pouco com o Campeonato Carioca, sabe? Aquela coisa de estrutura, os clássicos, aquelas coisas todas, porque agora nós estamos vendo uma outra realidade do Flamengo. A realidade do Flamengo em que os jogadores e o elenco que nós tantos falamos estão sendo testados e estão abaixo do rendimento. Eu não sou contra poupar, embora eu acho que o jogador de futebol precisa jogar, porque tem toda a estrutura, todo o treinamento, tem tudo para jogar. O jogador de futebol não pega ônibus, não acorda 6 horas da manhã. Não, ele recebe muito bem para jogar bola. E eu não consigo entender. Já fiz várias perguntas para os fisiologistas que participam dos programas aqui conosco, preparadores físicos, converso geralmente com os fisiologistas, preparadores físicos, para entender isso. Por que um jogador de futebol hoje profissional, que chega às 7 horas da manhã no centro de treinamento, que tem todo o trabalho, toda a estrutura, e só sai 8 horas da noite, 7 horas da noite depois do treinamento, já suplementado, tudo bem. Você é atleta, você sabe, né? Um pouco, né? nem tanto. Suplementado. Eles não conseguem jogar 3 partidas seguidas. Isso é a profissão deles. Aí vem com essa história, não, é a ciência, concordo, respeito, mas a ciência também tem que fazer o time que entra jogar bem. Tem que fazer o time que entra repetir os movimentos para você criar estruturas e referências para você, quando tiver dificuldade, jogar. O Flamengo não tem isso. O Flamengo no segundo tempo jogou, pressionou, mas o Bragantino cansou. O Caixinha demorou para mexer. Quando mexe, ele não tem um jogador que segura a bola. Então o time batia e voltava, batia e voltava. A gente estava assistindo o jogo aqui, eu estava falando, cansou, porque vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, eles não conseguem segurar a bola. E ficou aquele ataque contra a defesa. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Concordo com ele, né? Número de grau, já com outro lá parcialmente, né? Na minha opinião, o Flamengo jogou bem hoje, embora ele diga aqui no primeiro tempo, né? Os primeiros 15 minutos o Flamengo pressionou bastante, né? Depois de uma queda, é normal isso. Lembrando que o time do Red Bull Bragantino é uns jogadores muito jovens, né? A faixa de idade ela é de 20 e poucos anos, são jogadores jovens, tirando o Juninho Capixaba, né? Que é um pouco mais experiente. Mas o restante dos jogadores são muito jovens, é um time muito intenso. O Pedro Caixinha, ele trabalha isso todos os dias, né? A parte da marcação-pressão. Você vê isso que no começo do jogo do Flamengo é aquela pressão absurda do Red Bull Bragantino tentando fechar a saída de bola do Flamengo. Mas o Flamengo sempre conseguiu espaço, né, na bola longa. Na minha opinião, assim, na metade do primeiro tempo deu uma queda, né? O Bragantino aproveitou um pouco, inclusive salvo um dos gols. Uma falha ali da defesa, né? Mais um gol de cabeça que o Flamengo toma novamente. Se não me engano, é o terceiro ou quarto jogo que o Flamengo tomou um gol de cabeça. Foi contra o Bolívar, contra o Atlético Goianiense e teve outro jogo também, que deu até o Botafogo. Não foi o Botafogo. Não lembro qual foi a outra parte do Flamengo tomou outro gol de cabeça também. Bom, mas na minha opinião, o Flamengo no segundo tempo jogou muito bem, né? Amassou. Poderia ter marcado 2-3 se o Pedro não fosse tão fominha. Teve algumas oportunidades ali que o Pedro poderia ter tocado a bola e o jogador ia sair livre, né? O cara do goleiro. Desculpa. Infelizmente acabou sendo fominha e atrapalhou toda a jogada do Flamengo, né? O próprio Bruno Henrique cabeceou a bola no chão, né? Que o goleiro tirou ali. Se ele tivesse cabeceado um pouquinho mais direto, né? Com certeza teria saído o gol. O goleiro estava bem distante. E as outras oportunidades também que o Flamengo teve. O próprio De La Cruz com aquela bola na trave, na minha opinião... Absurdo, né? Esse pênalti aí não marcado aí. Perdão, o cartão vermelho aí não dado pro jogador do Red Bull. O árbitro chamou, a gente não viu nada no lance. Eu, pelo menos, das câmeras que eu vi, do próprio Premier que tava assistindo. O jogador caiu sozinho, bateu ali nas pernas do De La Cruz. O De La Cruz nem ticou nele. Você vê que o De La Cruz, todo momento, no começo da jogada, ele tá com as mãos pra cima. E o jogador acaba tropeçando nele. Ele nem encostou no jogador. O jogador acabou tropeçando nele. E depois caiu com aquele efeito delay, né? Caiu um pouco na frente. Na minha foi um absurdo o que fizeram hoje. Já no pênalti do Luiz Araújo, eu não tenho certeza porque eu não consegui ver uma imagem mais concreta, né, do lance. A imagem que a gente tem é um pouco mais distante. Mas, na minha opinião, esse lance aí foi determinante pro jogo. Se o árbitro tivesse mantido a decisão, né, ter expulsado o jogador do Red Bull e tudo mais, o jogo poderia ter sido outro ou não, né? Já que a gente teve também chance assim lá contra o Milionários.
time ganhando de 1-0 com um jogador a mais e de repente desandou, né? A gente não sabe também. O Flamengo não passa muita confiança. Mas, na minha opinião, merecia ganhar. Teve várias oportunidades para isso. Construiu muito no segundo tempo. Teve várias oportunidades, jogadas rápidas, né? Com o Luiz Araújo, com o próprio Bruno Henrique. O Lohan também entrou muito bem. Agora achei sacanagem com o Igor Jesus, né? Como o próprio falou aí. E o Gerson também estava mal no começo do primeiro tempo. Poderia ter tirado o Gerson também. Aí o jogador até ficou chorando lá. A gente viu a cena do jogador chorando no banco de reserva. O Fabrício Bruno se levantou e sentou do lado dele, né, pra poder consolar ou falar algumas coisas pra ele lá, pra ele ficar tranquilo. Eu achei assim que expôs o atleta, poderia ter feito isso no intervalo do jogo. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Lembrando que não teve coletiva hoje, né, do treinador Tite. Eu vou trazer o vídeo logo mais. Vocês estão assistindo agora, vocês vão ver esse vídeo depois. Do Marco Braz e Bruno Espino, relatando aí, atacando a CBF, dando alguns lances, principalmente o Arthur lá que apitou contra o Flamengo Atlético Goianiense, que foi pra geladeira, né? Afastaram o treinador. Uma das reclamações deles são essa. Mas pegou fogo essa coletiva, tá bom? Se vocês puderem a oportunidade, você pode assistir aqui depois, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil. Link na descrição. Valeu.